Então, galera, hoje vamos falar um pouco sobre noções iniciais de conjuntos, né? Tá bom? Então vamos lá. Iniciar aí. Então vamos iniciar contando um pouco da história, né? Sobre George Cantor, onde Cantor ele nasceu no Império Russo, né? Porém ele foi conhecido como um grande matemático alemão por ter vivido grande parte de sua vida lá. Ele também foi um dos grandes fundadores, né, da teoria dos conjuntos, e ele teve um grande auxílio, né, de vários outros matemáticos, porque ele teve como os professores, né, Leopold Kronecker, teve Karl e Ernst, que ajudaram ele, né. Ele fez o doutorado dele na Universidade de Berlim. Ele também foi docente, tá bom? O seu doutorado ele pôde ajudar diversos outros. Com isso também, ele, para quem não sabe, também teve depressão. Muitas vezes ele tinha sérios ataques, né, de depressão, onde ele era forçado várias vezes a ir para o hospital, né, e ele foi diagnosticado até com um transtorno bipolar, determinadas vezes, né. Porém, ele teve uma grande descoberta, né, sobre a teoria dos conjuntos. Ele desenvolveu o conceito também de infinito a absoluto, onde identificava Deus, né? E ficou, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ele ficou como eu posso dizer, numa penúria, no sofrimento, certo? Ele acabou morrendo num hospital psiquiátrico em Halle, tá certo? Vamos lá, né? Para as noções de conjuntos. Conjuntos, eles são conceitos primitivos, né? Onde nós não são definidos, onde nós vamos considerar conjunto uma coleção de objetos ou um agrupamento de objetos. Os objetos são chamados de elementos, né? George, né, Cantor, ele costumava chamar todo agrupamento de objetos bem definidos e discernidos de nossa compreensão e percepção, né? Isso que ele chamava de elemento, ou seja, cada elemento ele tinha uma característica, ele era definido por essa característica, né? E assim ele poderia ser discernido, né, e ser compreendido, tá bom? Nós temos aqui alguns exemplos de conjuntos de elementos, né? Uma coleção de revista é um conjunto onde cada revista é um elemento, não é? Tá bom? Nós temos aqui também um time de futebol, né? Um conjunto onde cada jogador do time ele também é um elemento deste conjunto, né? E nós podemos representar um conjunto de algumas maneiras. Primeira forma, tabular, né? Em forma de tabela, entre chaves, e separado por vírgula, né? Aqui alguns exemplos. E em modo geral, nós chamamos conjuntos de letras maiúsculas, né? Nosso próprio alfabeto, e os seus elementos nós vamos chamar por letras minúsculas, né? Nós vamos definir através de letras minúsculas, tá bom? Os diagramas. Outra maneira que nós temos, né, apresentar através do diagrama, né? Nós temos aqui o diagrama de Venn, onde é uma lista em que os elementos, né, são colocados dentro de uma linha fechada, tá bom? Aqui temos alguns exemplos também. Esses pontinhos aí só para identificar cada elemento, tá bom? E a terceira maneira é de uma propriedade, né? Ou seja, um conjunto ele vai ser formado mediante determinada propriedade, onde cada elemento ele tem que satisfazer, ou seja, tem que gozar daquela propriedade, né? Satisfazer ela. Ou seja, se eu tenho uma propriedade P, né? Então todos os elementos daquele conjunto eles têm que gozar daquela propriedade P. Ou seja, eles têm que satisfazer aquela propriedade para pertencer àquele conjunto. Tá bom? Então aqui também mais uma representação, né, alguns exemplos na realidade, através de uma propriedade. Primeiro exemplo nós temos que X, tal que X é um estado da região sul do Brasil, né? Então quais são os estados que gozam dessa propriedade, né? Ser da região sul. Então nós temos o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O segundo exemplo, né? X, tal que X é um divisor inteiro de 3, né? Então aqui nós temos todos os divisores de 3, né, inteiros.
embaixo, que é 1, menos 1, 3 e menos 3, tá bom? Então, terceiro exemplo, x tal que x é inteiro e ele vai ser menor ou igual que x, maior ou igual que x, né? E menor ou igual que 100. Ou seja, vão ser todos os elementos de 0, né, a 100, tá bom? Agora vamos ter nossa reunião de relação de pertinência, né? Onde essa relação de pertinência é onde a gente vai dizer se um elemento pertence ou não, né? Onde nós vamos utilizar esse símbolo para pertence e esse símbolo aqui para não pertence, tá bom? Então aqui nós temos dois conjuntos A e B, né? Onde aqui no primeiro caso, né, nós temos que um pertence a A, 2 pertence a A, porque ele está aqui, ó, certo? Aqui o 2 e 3 também é elemento de A, ou seja, ele pertence a A, né? E no conjunto B, A pertence a B, B pertence a B, né? E C pertence a A. C pertence a A, hein? C, ele não pertence a A, né? Ele pertence a quem? A B, certo? Então, bem que assim, ó, esse aqui tá falso, tá certo? Vamos lá. A pertence a A, não. 4 pertence a B, também não, né? Não pertence. E C não pertence a A também, né? Ó, tá vendo aqui, ó? A correção daqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Então nós ficamos por aqui, certo? Aqui só foram algumas noções inicial. Valeu, galera. Fui.